E já jogando então pro nosso grande amigo Diego, que também tem um case parecido, né? Porque o Diego, aqui há um ano, o Diego era um cara que estava lá trabalhando num negócio mais low profile, hoje está aí no Twitter, pô, um monte de clientes, sendo reconhecido pela galera do Webflow, tá Participando do explodindo aí, podcast do Webflow, sendo entrevistado. podcast em inglês, tá? O cara tá arrebentando aí, é outro case legal, interessante para trazer para vocês. Diego, conta aí rapidamente como é que foi essa transição. Não sei quantos anos você está nessa carreira, mas como foi a transição, como que você chegou aí nesse nível? É uma história meio doida, né, cara? Porque, assim, eu e minha esposa, a gente quis se jogar, assim, quando a gente saiu da faculdade. Mas a minha história, meu background, ele começa, assim, desde criança. Eu acho que eu sempre fui, assim, apaixonado por essa parte criativa, né? Quando eu era criança, eu adorava desenhar, tava desenhando personagem e tal. Comprava livro, aqueles livros de desenho, pra ensinar. Eu sempre Porque eu era assim gostei. também. Eu sempre adorava rabiscar, fazer história em quadrinho. Então, sempre tive essa paixão nessa área criativa, tipo cinema, animação, ilustração, tal. Era a minha paixão. E eu fui sempre assim, cara. Quando eu fiz uns 18 anos, mais ou menos, eu consegui meu primeiro emprego, né? E foi como um arte finalista numa gráfica. Porque eu pensei, pô, legal, arte finalista gráfica, né? Acho que vai mexer com arte e tal. Porque não tinha nada a ver, porque o que eu fazia era basicamente aprontar a arte ali no CorelDRAW de nota fiscal, montar um cartão de visita para cliente, separar as cores e tal, né? Assim, adquirir esse conhecimento técnico de design gráfico aí na gráfica, né? Mas não era nada daquilo que eu gostava mesmo de fazer, né? A parte criativa e tal. Mas enfim, tava ali ganhando meu dinheirinho, né? Moleque, né? Tinha uma grana para gastar e tal. Não fazia ideia do que eu queria fazer na vida. Aí um dia o pai chegou e falou: pô, Diego, você gosta bastante dessa parte de ilustração, de design e tal, por que você não tenta publicidade? Porque na cabeça dele, publicidade é um negócio que dá dinheiro, né? Tem bastante gente aí que trabalha com publicidade e tal, tem dinheiro bastante. Falou, pô, pensei, pode ser, né? Tem essa parte criativa, tem essa parte que pode me dar aí um espaço aí para ganhar um dinheiro legal. E aí foi, eu entrei na faculdade de publicidade, conheci minha esposa na faculdade de publicidade, e aí a gente foi aprendendo ali e tal. Eu nunca tinha feito nada relacionado, assim, profissionalmente com design, com web, nada. Mas, assim, eu e minha esposa, a gente sempre gostava, assim, de botar a mão na massa e fazer as coisas, né? Então a gente teve a gente criou o nosso primeiro projeto quando a gente estava na faculdade, projeto nosso mesmo, pessoal, que ela sempre foi muito da fotografia, né? Então o que a gente fazia? A gente ia nas baladas, né? Tinha aquela época das baladas, assim, que o pessoal ia lá, tirava foto da galera na balada e postava no site, e o pessoal entrava no site para pegar a foto deles, né? Então foi aí que que eu comecei a mexer um pouco com essa parte. E então ela tirava foto e o que eu fazia? Eu era responsável por fazer o design do site e criar o site. Eu nunca tinha feito nada dessas coisas, cara. Mas eu sempre fui meio assim, meu, foda-se, vou me jogar aqui e vamos ver o que vai sair. Vai sair porcaria? Vai, mas eu vou aprendendo enquanto eu vou fazendo, né? E, cara, foi o primeiro site que eu fiz, acho que na minha vida, foi esse. Eu fazia site, assim, aprendi a codar o site, assim, no bloco de notas, né? Eu montei o site no bloco de notas ali, aprendendo enquanto tava fazendo. Não conhecia nem WordPress ainda, era tudo na unha, tudo mal feito. Os design ele feito no Photoshop, né? Naquela época era tudo design feito no Photoshop, aqueles arquivos gigantes lá, super estático, não tinha nada de design system e essas coisas que tem hoje no Figma, né? Que facilita a vida. Mas fui fazendo, cara. E foi onde eu aprendi um pouco disso daí. E na faculdade, assim, tinha várias áreas, né? Tinha pesquisa, planejamento, tal. Odiava essas partes. Fazia porque tinha que fazer. Eu gostava da parte que falava de identidade visual, brand, né? A parte criativa. Então, eu sempre fui, assim, alinhado com isso. Eu sempre gostei muito dessa parte criativa e dessa parte visual. E acho que isso que foi me dando, assim, uma certa meio que bagagem, assim, né? De Desculpa, Diego, gostar quanto de tempo desenhar. faz isso? Que ano? Tu lembra mais ou menos quando Cara, foi eu essa? entrei na faculdade em 2007, né? Fiquei 4 anos na faculdade, a gente se formou em 2010, mais ou menos. E aí, quando a gente se formou, eu ainda tava naquele emprego lá de arte finalista, lá na gráfica. Tava na mesma, ganhando dinheirinho, né? Vamos tocando aí, vamos ver o que vai dar. E aí, todo mundo saindo da faculdade pensando, não, vou entrar na Agência X, Agência Y, tal, né? Vamos lá aprender. Aí, a minha esposa, a gente falou, quer saber? Não tô afim de ter chefe, não, né?
será que a gente consegue? Porque na faculdade a gente sempre trabalhava junto, fazia os trabalhos de faculdade ali, e dava certo, a gente ia bem e tal, a gente tinha assim, uma sincronia legal, né? Vamos ver o que vai dar, né? Quem sabe? A gente tá indo bem na faculdade, a gente vai ir bem também como agência, né? Fomos lá e abrimos nossa agência em 2011, né? Comecei em 2011. Ela tinha acabado de entrar numa agência também de publicidade. O primeiro emprego dela também. E eu tava aí naquela de arte finalista e tal, só pra ganhar um dinheirinho. E aí abrimos nossa agência e tal. Falamos, agora a gente vai arrebentar, né? Rebentamos a cara, bonito. A gente, assim, nossa senhora, a gente só se ferrou no começo. Porque a gente tinha zero experiência daquilo que você tem que entender quando você decide ser um freelancer, ou ser um autônomo, ou você abrir o seu próprio negócio. Que não é só ir lá e fazer um negócio bonito, né? A parte visual e tal. Não é, cara. Você tem que entender de administração, você tem que entender de finanças, você tem que entender de vendas, você tem que entender. Tipo, a gente passou 4 anos fazendo publicidade, né? Aprendendo lá, vender o peixe. Mas a hora que ele chegou na hora H de fazer as coisas mesmo acontecer, né? Na prática, cara, a gente viu que a gente não sabia nada. Como que a gente começou? A gente começou, assim, a gente não tinha nada para apresentar como agência. E a gente fizemos uma identidade visual para agência e tal. Imprimimos uns livrinhos assim, bonitinho, com ilustração, mostrando os nossos serviços e tal. Mas não tinha nenhum trabalho ali, não tinha nada, porque a gente tinha zero portfólio, né? Fomos batendo de porta em porta nas lojas, nas ruas aí que tinha loja e tal, né? Pra ver o que a gente conseguia. Não conseguimos nada. Só gastamos dinheiro com os folhetos e tal. A gente, nossa, só fez coisa errada. A gente ficou uns 2, 3 anos assim, tentando. E as dívidas acumulando, né? Porque boleto sempre chega, né? E a gente foi errando muito até a gente começar a parar de errar, né? Então a gente aprendeu assim, apanhando, né? Essa parte mais assim, o que a gente precisa fazer para conseguir mais cliente, para vender e tal, que caminho que a gente tem que seguir. Eu tive que vender meu carro, cara, para pagar a dívida, porque a coisa tava acumulando, cartão de crédito acumulando, tal, a gente não conseguia fazer nada, juntar dinheiro para nada. Os trabalhos que a gente conseguia fazer era pouca coisa, tava difícil. Desculpa te E aí, interromper. Tu falou que tava tipo, tentando a agência e tal. Nessa época, o único rendimento que vocês tinham era da agência? Vocês tinham algum outro tipo de grana entrando? eu saí do emprego, ela também saiu do emprego. Falou, não, vamos postar aqui. Vamos postar. E a gente tinha zero caixa. A gente tinha Meu nenhum, Deus. cara. E ó, só se ferramos no começo. Tanto que eu tive que vender meu carro, a gente só tinha dívida acumulando e tal. Então a gente pastou muito até a coisa começar a melhorar. Aí foi acho que 2013, mais ou menos, que aí começou a aparecer uns clientes que assim, queriam algum trabalho de identidade visual, porque a gente só fazia isso, né? Branding e ilustração, né? As coisas de 3D que eu gostava de fazer e tal, era o que a gente oferecia. E eu botei lá site também para ver se a gente conseguia alguma coisa. E aí começaram a aparecer alguns clientes que precisavam de identidade visual e tal. E também depois que a gente fazia o trabalho, eles falaram, gostamos, tal, vocês fazem site? Não, a gente faz site também e tal. Aí que coisa começou a melhorar um pouco, né? A gente começou a fazer um dinheiro e tal, que dava para pagar as contas no final do mês e olha lá, né? Morando na casa dos pais da minha esposa, né? Era ali nosso espaço, no fundo do quintal, era o que dava para fazer, sem perspectiva de crescimento nenhum. A gente ia fazendo o que dava para fazer, né? Aí eu vi que, cara, precisa achar alguma coisa, algum caminho para melhorar a situação aqui, porque não dá, a gente ficou vários anos na mesma, estagnado ali, não crescia esse faturamento para justificar a gente continuar como agência e tal, né? A coisa não tava andando. E aí eu tava mexendo com WordPress, né? Tava fazendo esses sites de WordPress e tal. E começava a usar plugins, né? Comprar os plugins para construtor de página e tal. Foi aí que comecei a pensar, cara, eu acho que talvez o melhor caminho seja começar a pensar não só focar aqui no mercado local, mas talvez, sei lá, ver o que tem lá de fora de oportunidade, se tem alguma coisa que dá para fazer lá de fora, né? Porque, pô, o dólar sempre era maior do que o real, né? E aí eu, sei lá, decidi por... Não foi nem pensando assim em questão de estratégia mesmo. Foi só por questão de achar legal. Eu tava usando construtor de página, um plugin de WordPress. E aí eu achei que, dava pra dar uma melhorada naquele plugin lá. Eu tinha conhecimento, né? Eu já tinha feito uns plugins, assim, customizados para WordPress e sabia como fazer.
Aí eu peguei esse plugin aí, mexi num arquivo lá para adicionar uma feature, mandei pros caras lá que era dono do plugin. Falei, olha, minha contribuição aí, gosto do plugin que vocês fazem, uso bastante e tal, né? Como minha contribuição aí pro negócio. E aí eles gostaram, eles falaram, pô, vocês não querem trabalhar com a gente, ajudando a desenvolver o plugin? Falei, bom, esse então talvez é o caminho, porque se essa parte criativa não tá rendendo, essa parte de desenvolvimento parece que tem mais espaço aí para ganhar mais dinheiro. E a gente precisava ganhar dinheiro para sair da situação que a gente estava. Senão a coisa não ia vingar. Então eu decidi me jogar. Falei, pô, meu inglês é horrível, não tenho zero conversação, mal e mal eu consigo escrever alguma coisa, mas eu vou me jogar, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi quando eu comecei a sair mais dessa parte de criativo e ficar mais nessa parte de desenvolvimento, porque é o que estava dando dinheiro. Então fazer site, né, montar site no WordPress, fazer essa parte de plugin e tal, era o que estava dando dinheiro. E foi assim, foi a primeira virada, né? Porque aí a gente parou de ganhar em reais e a gente começou a ganhar em dólar. Acho que na época o dólar tava uns 3 reais, mais ou menos, assim, né? E aí eu lembro que a gente começou a ganhar, acho que uns 7 mil reais por mês, mais ou menos, porque eu trabalhava por hora. Minha hora era bem baixa, acho que era 25 dólares por hora. Mas, cara, pra gente naquela época era maravilha. Nessa época, inclusive, a gente conseguiu... A gente fez um monte de coisa com esse dinheiro, hein? A gente casou, a gente fez festa de casamento, tá? Uma festa legal. A gente se mudou, a gente finalmente conseguiu sair do fundo de quintal ali da casa dos pais da minha esposa. Alugamos nossa primeira casa, né? Num condomínio ainda. E compramos um carrinho ali usado, né? Um Celtinha ali, 1.0, basicão. Mas, pô, a gente tinha um carrinho pra andar, a gente tava com a nossa casa, que era só nossa, finalmente. A gente tinha feito uma festa legal. Então, cara, já mudou o patamar de vida ali. A partir desse momento que eu encontrei esse caminho para internacionalizar minha carreira. Então, esse caminho. Vou ficar nisso daqui. Perdão, no momento que tu internacionalizou a tua carreira, mesmo com um hourly, né, com hora baixa, e fazendo coisa, tipo, muito basicona, que no teu caso era só ajudar a desenvolver os plugins, só fazendo isso, tu já, tipo, fez tudo isso, casou, comprou casa, carro, mudou de vida, só nesse primeiro passo. Foi, só nesse primeiro passo. Então, a gente saiu do negativo e conseguimos finalmente, assim, organizar a nossa vida.